leitura, porque a hora não nos espera. A minha Bíblia fala assim o tema: a ressurreição. E no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi aos sepulcros de madrugada, sendo ainda escuro, e viu a pedra tirada do sepulcro. Correu, pois, e foi a Simão Pedro e ao outro discípulos, a quem Jesus amava, e lhe disse: levaram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde o puseram. Então Pedro saiu com o outro discípulos e foram aos sepulcros. E os dois corriam junto, mas o outro discípulo correu mais apressadamente do que Pedro. E chegou primeiro ao sepulcro, e abaixando-se viu no chão os lençóis, todavia não entrou. Chegou, pois, Simão Pedro, que o seguia, e entrou no sepulcro, e viu no chão os lençóis, e que o lenço que tinha estado sobre a sua cabeça não estava com os lençóis, mas enrolado no lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, e viu e creu, porque ainda não sabiam a Escritura, que era necessário que ressuscitasse dos mortos. Tornaram, pois, os discípulos para casa. Amém? Amém. Podem sentar, os que temos, tomem seus assentos. Igreja, essa passagem aqui, ela é excelente, maravilhosa. Aqui fala que no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro. Quando ela chegou lá nos sepulcros, que ela foi, não tinha mais nada lá. Ela viu que a pedra estava removida. E ela olhou e não viu mais nada lá. Então ela correu e foi falar para quem? Para Pedro, Simão Pedro. Aí falou para Pedro que não estavam, tinham roubado o corpo de Jesus. Só que é como o pastor já falou aqui. Jesus, o que mais falou foi sobre a sua ressurreição. Jesus, quando andou com os discípulos, ele sempre falou, sempre ensinou: vão escarnecer de mim, vão cuspir. Ele falou tudo o que ia acontecer. Vão me entregar aos judeus. Os judeus vão me entregar aos gentios, que era Roma, e vão me crucificar. Mas ao terceiro dia, eu ressuscito. Jesus falou, Jesus ensinou, Jesus era o que mais falava, mas eles não prestaram atenção. Eles não ouviram a palavra que era dita. Eles não entendiam. Então Maria Madalena, ela achou roubar. Só podem ter roubado o corpo dele. Mas ela foi lá e falou para o discípulo que Jesus amava. Olha o que está escrito aqui. O discípulo e o outro discípulo a quem Jesus amava. Quem era a igreja? Quem era o discípulo que Jesus amava? Aleluia, Deus. Quem era? Aqui diz o nome só de um, Simão Pedro, que nós sabemos que é Pedro. E quem era o outro? Que Jesus amava. Aquele que encostava a cabeça no ombro de Jesus. Quem era? Eu estou esperando quem era. Hã?
João. Aí Pedro e João saíram correndo para o sepulcro. Correndo. Só que Pedro já era mais velho. João era mais novo. Aí João ficou para trás. Pedro ficou para trás. João correu, porque João era melhor. Na estrutura, mais novo, corria mais, tinha mais energia. Saiu correndo na frente. A Bíblia diz aqui, nós lemos. Aí quando chegou lá, ele viu também que estava aberto. Aí ele também olhou e disse que ele viu os lençóis no chão. E não viu mais o corpo de Jesus. Aí ele não entrou. A Bíblia diz que ele não entrou lá dentro. Ele ficou esperando o outro discípulo que estava vindo, que era Pedro. Pedro estava vindo atrás, correndo também. Aí Pedro já entrou dentro do sepulcro. Pedro entrou e disse que viu os lençóis no chão e o lenço à parte, enrolado. O lenço estava a parte do lenço. O lenço que estava na cabeça, no rosto. O lenço que cobriu o rosto. Os lençóis cobriu o corpo. E o lenço a cabeça. Estava a parte enroladinho. E os lençóis no chão. E Jesus não estava mais. Ele ressuscitou. Aleluia! Os discípulos olharam e viram. Irmãos, só que os historiadores falam, o pessoal fala aí, que tem um significado esse negócio dos lenços aí. Tem um significado. Né? Diz que a tradição, porque eu tenho que correr bastante. A tradição lá, os judeus, tinha o seu amo, que era o seu senhor. E tinha os seus escravos, que serviam-lhe à mesa, no serviço doméstico e tudo mais. Aí diz que quando o seu amo sentava, a mesa já estava posta. Estava lá os guardanapos e tudo mais, tudo já bonitinho. Aí o amo, o senhor, sentava para se alimentar. Diz que essa é a tradição de lá. Aí o amo, que era aquele que servia ao seu senhor, o servo, ele ficava de longe observando ele comer, porque se ele precisar de alguma coisa, ele vinha e colocava a mesa ou fazia o que ele queria, certo? Só que quando, diz que a tradição de lá era assim, quando o Senhor se alimentava, que ali ele já estava satisfeito, que ele não ia pedir mais nada, que ali ele já estava encerrando o alimento, ele pegava o lenço, limpava as mãos, limpava a barba, a boca, e quando ele não queria mais a comida, ele deixava o lenço não dobrado, nem enrolado, deixava sacudido assim, amassado, né? Fazia assim e deixava. Agora, se ele fosse voltar se ele se levantou só para pegar alguma coisa, se levantou só para fazer alguma coisa, ainda ia voltar para terminar a refeição, aí ele deixava o lenço não bagunçado, deixava dobradinho. Significava que ele ia voltar para terminar a refeição. Aí o servo ficava de olho como era a posição do guardanapo, do lenço. Aí Jesus deixou o lenço enrolado à parte e deixou os lençóis largados, jogados, caídos. Quer dizer, não deixou à parte, não deixou enroladinho. Os lençóis no chão tem um significado também. Aleluia. Que o que ele tinha de fazer, aleluia, a obra de expiação pelo pecado, aquilo que Deus determinou para ele fazer, ele disse: está consumado. Na cruz ele consumou essa obra, a obra que foi dada a ele, sabe? Aquela obra que Deus disse: enviarei o meu filho amado. Ele perguntou no céu: quem eu vou enviar? Os anjos
aguentaria o que Jesus aguentou. Os anjos não davam para fazer essa obra de expiação pelo pecado. Os anjos não aguentariam. Ele viu o seu filho amado, o seu filho querido. E Jesus desceu com aquele compromisso, igreja, de morrer naquela cruz por mim e por você. Foi por toda a humanidade, igreja, por todos nós. Ele fez essa obra na terra. O lençol jogado no chão, ele cumpriu. Ele cumpriu o mandado. Ele cumpriu aquilo que foi determinado para ele. Ele cumpriu. Tudo ele fez. Ele foi esmagado. Ele foi esmiuçado. Ele foi dilacerado por nós. Ele sentiu dores profunda, que nenhum de nós aguentaria. Ele sentiu a dor terrível, tanto do desprezo, tanto da humilhação, e tanto dores no corpo mesmo físico. Ele sentiu. E não negou, em nenhum momento ele não negou, em hora nenhuma. Ele não negou, aleluia. Ele não disse assim, desisto. Ele não disse assim, não vou mais. Não, ele foi até o fim. Ele foi até a cruz por mim e por você. Ele não tinha necessidade nenhuma de descer aqui nessa terra, porque a glória era dele. Ele estava na glória, ele estava diante do Pai, ele estava lá no céu, no lugar de glória. Glória a Deus. E ele se despiu de tudo isso. Ele se despiu de tudo isso e desceu à terra por amor de mim e você. Senão nem você estaria aqui nessa noite. Eu não estaria aqui nessa noite. Nenhum de nós estaríamos aqui. Mas ele veio, ele cumpriu toda a lei. Ele cumpriu tudo aquilo que foi dado nas mãos dele. E ele passou pela cruz. E ele disse na cruz: está consumado. Está feito. Está feito, tudo está feito. Aleluia. Mas quando ele deixou o lenço dobrado da cabeça, o lencinho da cabeça, quando ele deixou dobrado, ele estava dizendo, igual o que eu falei lá dos judeus, que dizem, né, que tem essa tradição, né, irmão? Na hora que eles estão se alimentando. Quando ele deixou um recado, ele deixou uma mensagem, quer dizer, para nós: eu voltarei. Aleluia! Eu voltarei ainda, aleluia! Glória a Deus! Ele vai voltar. Que seja a tradição ou não que diz isso, não interessa. O que interessa é que ele disse também nas escrituras que ele volta, ele vai voltar. Em Atos dos Apóstolos, os discípulos estavam, depois que Jesus ficou ali ainda, depois da sua ressurreição, ele ainda ficou lá com os discípulos. Ele ficou 40 dias, irmão. 40 dias depois da ressurreição, ele ainda ficou ensinando, ele ficou comendo peixe, ele ficou ainda fazendo muitas coisas. Muito ensinamento ainda. Glória a Deus. Aí a Bíblia diz que lá em Atos capítulo 1, ele estava todos reunidos. Aí veio uma nuvem maravilhosa e cobriu ele, e levou para o céu. Levou ele para o céu. Aleluia. Mas antes, quando ele chegou onde o discípulo estava, ele entrava, o corpo dele era glorificado, ele passava por parede, ele chegava nos lugares. E eles não acreditavam. Tomé não acreditou ainda que era o Senhor Jesus. Quando o Senhor Jesus chegou, Pai seja convosco, na reunião lá dos discípulos, e teve um discípulo chamado Tomé, que quando falaram para ele que Jesus ressuscitou, que Jesus estava ali presente, eles ainda não acreditaram. Você está entendendo?
de ressurreto ainda não acreditaram. Ainda teve um que não acreditou. Mas Jesus apareceu a eles e depois apareceu para Tomé. E disse a Tomé: coloca o dedo aqui no buraco. E ele colocou. Aí depois ele disse: Deus meu, tu és o meu Deus, o meu Senhor. Aí Jesus disse: depois que você viu, né? Você agora crê. Bem-aventurados serão os que não viram, mas creram. Aqueles são bem-aventurados, porque eu e você, nós não vimos, mas nós cremos pela Escritura Sagrada, pela palavra. Nós cremos que Ele ressuscitou mesmo. E você também, se ficar firme, vai ressuscitar também. Oh, glória! Aleluia! Paulo, ele fala nas suas cartas: se Jesus não ressuscitou, é vã a nossa pregação, é vã a nossa fé. Ele tem certeza, nós temos certeza que Jesus ressuscitou dos mortos. Jesus ressuscitou dos mortos. A Bíblia diz que Ele é a primícia. Ele é a primícia dos mortos. Ele ressuscitou primeiro. A primícia porque Ele foi um dos primeiros. Aliás, não teve outro ainda. Ele foi o primeiro. E hoje Ele está à direita. À direita de Deus. Ele está à direita. Ele está ao lado de Deus. Aleluia. Ele está do lado direito. Aleluia. Ele cumpriu tudo que foi lhe colocado nas mãos. Aleluia. E você está cumprindo o que foi lhe colocado nas mãos? E você está fazendo o que Deus quer? Está agradando a Deus? Está andando dentro da palavra? Porque você também vai ressuscitar. Aleluia. Sabe o que é que diz lá em Daniel 12? Daniel diz, em Daniel 12, capítulo 12, eu até marquei aqui para não esquecer. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, um para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. É forte. Será que você vai ressuscitar para vergonha ou para glória? Aleluia. Para você naquele grande dia, porque vai ter a ressurreição, irmão, dos mortos. Vai ter. Paulo diz que os mortos ressuscitarão primeiro e depois os que estão em Cristo receberão um corpo glorificado. É no dia que Jesus venha buscar a sua igreja. É no dia, no grande dia, porque isso aí também é Bíblia. A Bíblia fala, a gente prega, mas o povo não acredita. É igual no tempo de Jesus. No tempo de Jesus era a mesma coisa, igreja. Se ele falava, ninguém acreditava. Falavam que era mentira, falavam que não era verdade. E Jesus falava. E hoje Jesus fala do mesmo jeito, através do Espírito Santo, através da palavra, nas igrejas ele fala. E vai vir ainda, que vai vir buscar a sua igreja. Aleluia. Ele vai vir buscar um povo lavado, um povo remido, um povo separado. Separado é santo, igreja. Separado é santo. Separado desse mundo aí, ó. Desse mundo terrível que nós vivemos. Esse vai ser o gozo. O gozo. Mesmo dormindo, mesmo morto. Porque olha quantos há morto aí na terra. Olha quantos tem morto aí. Não dá nem para se contar. Quantos já estão mortos. Uns morreram em Cristo. Louvado seja Deus. Mas outros não. Por isso que Daniel disse. Uns vão ressuscitar para a honra, para a glória. E outra para a vergonha eterna. E tudo é eterno, viu?
depois que ressuscitar dos mortos, é eterno. Tanto para quem vai para com Cristo e para quem vai para a vergonha e o desprezo eterno. Por isso que o Senhor diz, endireita, né, as nossas veredas, conserta a vida, vai viver com Cristo, faz uma aliança verdadeira com Ele, sai do pecado, esquece esse mundo, vem para Jesus, faz a obra de Jesus, faz a vontade de Jesus. Louvado seja Deus, porque você só tem a ganhar. Aleluia. E como eu estava falando no Atos dos Apóstolos, Jesus já tinha 40 dias andado com os discípulos, já tinha andado, já tinha ensinado, Jesus ensinou antes e depois da sua morte. Aleluia. E agora Jesus estava já se preparando para subir para a glória, que o céu ia recebê-lo. Aleluia. E o céu lhe recebeu, viu? Lhe recebeu. Aí está o Rei da Glória. O céu recebeu Jesus. Todos se prostraram diante dele, diante do que ele fez na terra. Ele venceu a morte. Ele venceu porque a morte não tinha direito de pegá-lo. Oh, aleluia. A morte não poderia jamais. Ele entregou a vida dele na cruz. Ele disse: consumado está, a ti eu entrego o meu espírito. Ele entregou, aleluia. A morte não poderia. Qual é a morte que pode com Deus? Qual é a morte que pode levar o Filho de Deus? Se Deus assim não se entregasse, se Jesus assim não se entregasse. Aí Jesus foi tomado por uma nuvem e foi levado aos céus. E um anjo, os galileus tudo olhando, os discípulos tudo olhando, até Jesus se cobrir na nuvem, todo mundo olhando. Aí o anjo apareceu e disse: o que é que vocês estão olhando? Vocês estão olhando esse mesmo Jesus aí, ó, que vocês estão vendo, que ele está subindo, ele vai voltar. Aleluia. Ele também vai ficar nas nuvens. E ele vai dar ordem. E quem é dele vai subir. Vai ser arrebatado. Aleluia. Vai ganhar um novo corpo. Vai ganhar um corpo transformado. E os que estão mortos no pó ressuscitarão também. Com corpo glorioso. Com corpo, mas um corpo igualzinho de Jesus. Um corpo que vai passar por parede, por tudo quanto é lugar, e não vai ter nada. Não é esse corpinho aqui não, ó. Não é esse corpo teu aí não, que qualquer coisa te fere e tu fica doente. Não, é um corpo maravilhoso. É um corpo maravilhoso. Que você vai ganhar, que eu vou ganhar, que nós vamos entrar nas mansões celestiais. Mas você precisa crer, viu, igreja? Creia, igreja, creia. Creia, porque se não crer, você não vai entrar. É pela fé, é pelo que está escrito, é pela palavra, é pelo Espírito Santo de Deus. Aleluia, aleluia. E Jesus, ó, foi assento, levado ao céu. E os discípulos agora, ele diz: ficai em Jerusalém, aleluia, porque do alto eu vou mandar poder para vocês. Ficai em Jerusalém, ficai na igreja, continua na casa do Senhor, continua dentro da arca, continua na igreja, porque Deus vai fazer grandes coisas na tua vida. Deus vai derramar o batismo com o Espírito Santo para quem não é, aleluia. Deus vai aumentar a tua fé, aleluia. Tu vai ter, aleluia, tu vai ter mais compromisso com Ele, e Ele vai ter mais contigo, porque a Bíblia diz que Ele tem compromisso com quem tem com Ele. Não adianta. Se eu não tenho compromisso com Deus, Ele diz: eu também não tenho contigo não. Eu também não tenho contigo não. Tenha compromisso, igreja. Tenha compromisso. Faça uma aliança. Porque o grande dia está chegando.
Mas a verdadeira Páscoa foi o que Jesus fez na cruz. Foi o que Ele fez na cruz por mim e por você. Aleluia. Foi o que Ele fez. Ele entregou-se, Ele doou-se como um cordeiro mudo. Ele não deu uma palavra. Aleluia. A verdadeira Páscoa é essa. O que Jesus fez, a expiação dele por nós. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Eu vou encerrar a mensagem, porque o pastor tem algo ainda, um trabalho ainda a fazer. Mas essa palavra aqui, ela ia muito longe. Ela ia muito longe ainda. Aleluia. O Senhor só manda eu dizer para a igreja: se conserta na presença do Senhor. Aleluia. Larga o que não agrada a Deus. Ele fala conosco, igreja. Renuncia. Porque se não renunciar, não vai dar. Jesus, Ele renunciou o céu. Ele deixou a glória. Aleluia. Para padecer na terra, você sabe o que é isso. E às vezes você e eu não quer deixar um costume, não quer deixar um pecado, não quer deixar o que desagrada ao Espírito Santo. Deixa, abandona. Vale a pena, rapaz. Vale a pena, porque naquele grande dia tu vai receber uma coroa de vitória. Uma coroa excelente. E a tua salvação é mais importante. O que é mais importante é a salvação da tua alma. É quando você descer ao pó, a sepultura, porque vai. Ninguém vai ficar para semente. É quando tu descer para a sepultura, tu ficar tão somente dormindo e aguardando o dia que Ele vai raiar nas nuvens e Ele vai chamar, e os mortos ressuscitarão primeiro e depois os que estão vivos serão transformados. Aleluia! Oh, glória! Que Deus abençoe a sua igreja. Que Deus abençoe. Coloca isso no teu coração. Essa palavra é verdadeira. Essa palavra é fiel. Aleluia. Tudo aqui vai parar. Tudo aqui vai terminar. Nada aqui tu vai levar. E presta atenção o que é que tu vai levar. Tu vai levar só o que tu fez para Ele. Só o que tu, como é que tu se comportou nesse mundo. Como é que tu ficou nessa terra. É isso que tu vai levar. É o que tu fez por Ele, pelo Senhor Jesus. Rejeitou, não quis, deixou o pecado para lá, largou o que não presta. Ficou ali, com Jesus, mesmo sofrendo, mesmo chorando, porque tem sofrimento na caminhada. Tem sofrimento, mas não, eu estou com Jesus. Eu renuncio mesmo esse mundo. Eu renuncio o que não presta, sim. Por amor a Ele. Eu renuncio sim. É isso que Ele quer de nós. Porque grande vai ser, viu? A Bíblia diz que não vai ter dia como aquele. Não vai existir. Nunca houve e nunca haverá. O dia que dia? O dia que Ele vier buscar o povo que se preparou para morar com Ele no céu. Aleluia! Para morar com Ele no céu, tem que ser santo, tem que ser separado. Para morar com Ele na glória, lá no céu não sobe qualquer coisa não. Sobe quem se limpou, sobe quem quis, aleluia, renunciar. Sobe quem quis as vestes de salvação. As vestes de salvação, viu? Tem a tua veste de salvação. Tem a tua coroa, porque naquele grande dia Ele vai dizer: bendito, bendito amado do meu Pai, seja bem-vindo ao reino que te aguarda. E aqueles que não quiseram, e aqueles que não quiseram compromisso, e aqueles que não estavam nem aí para as pregações da igreja, apartai-vos de mim, vós, eu não vos conheço. Jesus conhece, tá vendo? Jesus conhece quem é dele. Jesus conhece quem é dele. É aquele que vive orando, que jejua, que está em comunhão, que sempre está na presença. Jesus conhece. Ele diz: venha, venha bem-vindo. Você é bem-vindo no reino que já está preparado desde a fundação
fundação, olha, desde a fundação dos tempos, esse reino já está preparado para mim, para você, para nós. Deixa quem não quiser acreditar, não acredita, mas acredita você. Escapa pela tua alma, escapa-te pela tua alma, mulher. Escapa-te, homem, pela tua alma. Vai pelo caminho certo, vai pelas veredas certas, vai pelo caminho certo. Que Deus assim te fará um verdadeiro vencedor. E a morte não vai te prender mais. Aleluia. Você vai ser vencedor, igual Jesus foi vencedor. Amém, igreja? Jesus foi vencedor, venceu a morte. E nós também. A Bíblia diz que nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Amém? Amém, pastor. Deus abençoe. Amém. Glórias a Deus. Aleluia. Deus abençoe, irmã Marta, pela mensagem.